Eu acho que eu deixaria, se eu fosse o Flamengo também, eu acho que a gente tem que respeitar que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. E eu deixaria ele à vontade. Eu acho que você quer. O que você quer fazer, né, o atleta? Porque ele sabe mais do que nós. E se ele falasse assim, não tô com cabeça, não vou jogar, faz uma notinha muito bem feita explicando. Mas eu deixaria ele à vontade. Agora, eu acho não tem como a gente tratar o Bruno Henrique como culpado. E aí a gente levanta até outras perguntas, assim, do tipo... Cara, o caso do Paquetá começou a ser investigado em agosto. Na verdade, vazou em agosto, tanto que ele não se transfere naquele fim de janela para o Manchester City. Pô, isso aí foi em novembro. Caraca, tava quente, sabe? Como é que ele cogitaria fazer uma coisa dessa com o caso do Paquetá e do Luiz Henrique rolando? Um monte de coisa não começa a fazer sentido, né? Cara, eu não consigo entender isso. Esses caras são multimilionários, certo? A gente não tá falando de uma aposta que o cara vai ganhar R$1 bilhão na aposta, tá ligado? Não é isso. Vai ganhar uns, sei lá, no máximo uns centenas de milhares de reais, não sei, tá? Os valores eu não sei. Cara, esse cara que ajuda... Tipo, supondo que realmente exista essa manipulação, entendeu? Não é mais fácil jogador que é multimilionário dar o dinheiro pros amigos? Direto? Toma aí, cara. Pra que ele vai arriscar a carreira dele, a imagem de tudo que ele construiu pra um negócio desse? É isso que todo mundo quer saber, meus amigos. Até que ponto, né, isso daí é verdade, não é verdade? É um mal entendido? Qual é a situação, né, dessa investigação que aconteceu, né, ali no dia nessa terça-feira, né, no CT Ninho do Urubu? Todo mundo quer saber, de fato, né, o que está acontecendo, né, nessa investigação ao qual o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, está sendo citado, né? Estamos numa semana de decisão contra o time do Atlético Mineiro no final de semana e aí, de repente, aparece, né, uma situação dessa de um caso que aconteceu há um ano atrás. Aconteceu em 2023, novembro de 2023. E aí, meus amigos, o que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? E agora nós vamos acompanhar aqui o que a imprensa está repercutindo, né, sobre esse caso do Bruno Henrique, sobre toda essa situação e até que ponto, né, isso prejudica o time do Flamengo, o emocional dos jogadores para essa final da Copa do Brasil que vai acontecer no final de semana. Vou deixar aqui os créditos, tá, pro canal do Thiago Life e também pro canal do David Jones. No final do vídeo eu vou emitir algumas opiniões sobre isso. Combinado? Então vamos lá, galera. Se inscreve aí, ativa o sino, sobe o like e vamos acompanhar o que foi falado, né, sobre essa situação envolvendo, né, investigação envolvendo o jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Roda aí, produção! A gente sempre defendeu, desde o 3 na área, nós todos, vocês também do chat, que a pessoa fosse respeitada pelo direito constitucional dela de ser encarada como inocente até que se prove o contrário, né? E aqui no Brasil ainda tem o trânsito em julgado. O que o Flamengo deve fazer com o Bruno Henrique, na opinião de vocês do chat? E o que o Flamengo deve fazer com o Bruno Henrique, então, tendo essas informações que a gente tem até agora? O que você faria, Canedo? Por enquanto, nada. Né? Vamos seguir aí a linha do Paquetá, do Luiz Henrique, né? Enquanto tem investigação rolando, não é culpado, né? Por mais que existam aí indícios e tudo mais, mas a notícia de que há uma operação, né? Teve mandado de apreensão e busca, então tá começando, vai demorar. Não tem como a gente tratar o Bruno Henrique como culpado. E aí a gente levanta até outras perguntas, assim, do tipo... Cara, o caso do Paquetá começou a ser investigado em agosto. Na verdade, vazou em agosto, tanto que ele não se transfere naquele fim de janela para o Manchester City. Pô, isso aí foi em novembro. Caraca, tava quente, sabe? Como é que ele cogitaria fazer uma coisa dessa com o caso do Paquetá e do Luiz Henrique rolando? Um monte de coisa não começa a fazer sentido, né? Eu acho que eu deixaria, se eu fosse o Flamengo também, eu acho que a gente tem que respeitar que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. E eu deixaria ele à vontade. Eu acho que você quer... O que você quer fazer, né, o atleta? Porque ele sabe mais do que nós. E se ele falasse assim, não tô com cabeça, não vou jogar, faz uma notinha muito bem feita explicando.
Mas eu deixaria ele à vontade. Agora, eu acho que o Flamengo, como instituição, não pode fazer nada mesmo. Porque a gente... Sei que a gente vive numa era muito fácil de imediatismo, da gente condenar o cara e falar, meu, tá na cara que foi, dane-se, não sei o quê, mas não dá mesmo. Assim como a CBF também não fez, como o próprio West Ham não fez, né? O Paquetá segue jogando lá, o CBF segue convocando aqui. Tudo que a gente falou do Paquetá até hoje foi no sentido de não montar um time azeitado em cima dele, sem saber o que vai acontecer no futuro. O Canedo já tinha chamado a atenção para isso também, isso é outra história. Mas tirar, porque... Tirar é uma condenação. Eu já contei pra vocês que quando eu trabalhava no Big Brother, a gente passava por isso com muita frequência. Vinha uma acusação do Twitter ou da rede social sobre alguma coisa que aconteceu lá dentro, e se você tira a pessoa agindo de impulso, você automaticamente está condenando a pessoa. Se você solta uma nota dizendo que você repudia toda forma de X, você está automaticamente dizendo que X aconteceu, senão você não estava repudiando. Então é muito difícil para a instituição tomar uma atitude dessa, porque ela está sumariamente condenando a pessoa, certo? Se a gente fala assim, o Flamengo está afastando o atleta Bruno Henrique, ela de certa forma está condenando ele, porque ele está sendo punido por uma coisa que ele ainda não foi oficialmente punido. Bom, galera, vamos lá. Esse é o caso no momento, né? A Polícia Federal fez esse... Assim, é curioso com o caso de, sei lá, um ano atrás, os caras estão investigando bem em cima da final da Copa do Brasil, mas Brasil é isso aí mesmo, a gente já está acostumado, né? Esse tipo de coisa não é de hoje que acontece esse tipo de coisa. É só a única coisa que eu falo é que o timing é curioso, né? Poderiam ter feito semana passada, na outra e tá bom. Deixa pra lá. Vamos falar sobre o caso. Olha, claro, né? A presunção de inocência não tem nada confirmado. A gente tem os casos do próprio Paquetá, do Luiz Henrique, de vários outros que estão aí investigando. Até isso ser resolvido, sabe Deus. É essa questão que eles fazem de ver um volume de apostas numa coisa específica e todo mundo relacionado ao jogador pega muito mal. É muito estranho. Claro. Mas tem que se descobrir, né, o que foi feito nessa situação. O Bruno Henrique, cara, e eu fico muito triste que isso tá acontecendo com esse jogador específico. Óbvio que qualquer jogador do Flamengo a gente fica triste, mas o Bruno Henrique, cara, é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, certo? Ele tá lá, pra mim, né, no auge, no pódio dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele é um cara que eu já cansei de falar aqui, cara. Criticar o Bruno Henrique, você flamenguista criticar o Bruno Henrique é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade. Claro que vai fazer um jogo de bagre e a gente critica, mas é um cara que, cara, todo jogo, o maluco entrega tudo que tem em campo, cara. Ele, além de ter sido importante, decidido, decisivo em muitos momentos, ele é muito Flamengo também. O que ele já fez pelo Flamengo é enorme. E continua fazendo, mesmo agora já com uma idade mais avançada. Então, assim, vamos esperar pra ver a resolução dessa situação. É o tipo de coisa que vai demorar pra sair. A gente sabe como é que funciona a justiça aqui no Brasil. E negócio, cara, que eu fico muito... que eu não consigo entender desse negócio. Mesma coisa no caso do Paquetá, por exemplo. Que supostamente, né, pelas acusações, ele teria feito lá a falta, sei lá, o cartão pra beneficiar parentes, amigos. Cara, eu não consigo entender isso. Esses caras são multimilionários, certo? A gente não tá falando de uma aposta que o cara vai ganhar R$1 bilhão na aposta, tá ligado? Não é isso. Vai ganhar uns, sei lá, no máximo uns centenas de milhares de reais, não sei, tá? Os valores eu não sei. Cara, esse cara que ajuda, tipo, supondo que realmente exista essa manipulação, entendeu? Não é mais fácil jogador que é multimilionário dar o dinheiro pros amigos? Direto? Toma aí, cara. Pra que ele vai arriscar a carreira dele, a imagem de tudo que ele construiu pra um negócio desse? Por isso que, quando se trata desses jogadores específicos, jogadores que são muito... Eu não tô nem falando quem é o jogador, entende? Não tô fazendo aqui, tipo, o Paquetá, o Bruno Henrique, porque eu amo o Bruno Henrique, então, assim, eu defenderia ele, né? Não, tô dizendo, qualquer um desses jogadores multimilionários, pra que se envolver um negócio desse? Se for comprovado, isso que eu tô dizendo, né? Porque a gente já teve comprovação de outros jogadores, mas outros jogadores que não ganhavam essa fortuna, assim, tá errado igual, ok? Tá errado igual. Mas você vê pelo menos alguma lógica, o cara quer ganhar um dinheiro aí, né? O cara tá fazendo um negocinho pra ganhar um dinheiro a mais aí. Agora, esses jogadores que ganham tanta grana, precisa disso, maluco. Eu fico doido com isso, cara. Porque não tem nenhuma lógica uma coisa dessa. De novo, tem nada comprovado de ninguém, ok? Tô dizendo que é a suposição. O que teve comprovado
Foi isso que eu falei recentemente de jogadores que não estão nesse nível, né? E é muito triste, cara. Tomara que essa investigação chegue à conclusão que o Bruno Henrique é inocente. Eu espero isso, na verdade. E que ele tenha foco, concentração para continuar e terminar a temporada pelo Flamengo e consiga jogar bola normal. Pelo que a gente estava vendo, dificilmente o Bruno Henrique seria titular mesmo no domingo. Provavelmente seria o Michael, mas isso aí é só especulação. Então não sabemos como vai estar o Bruno Henrique para isso, mas é claro que uma coisa dessa vai afetar o jogador, o emocional do jogador, né? Pô, a família dele, sendo, pô, a Polícia Federal batendo na sua casa, isso não é maneiro, né? Mesmo você sendo inocente, ter uma parada dessa rolando, né? É péssimo. Então vamos ver como é que vai ser. É uma pena o que tá acontecendo. Mas é claro, se for, né, é confirmado o que tá acontecendo com o Bruno Henrique, se ele realmente tá envolvido no esquema de aposta, ele vai ter que ser punido. E não tem jeito. É isso, galera. Eu penso da mesma forma. Acho que tem que esperar pra saber, né, de fato, o que realmente está acontecendo. A gente sabe que tem uma CPI, tá, da manipulação das apostas rolando aqui no Brasil. Jogadores, arbitragem, empresários envolvidos, né, nessa situação. Eu acho que é isso, tá? O David Jones falou muito bem. Se isso for verdade, se o Bruno Henrique realmente estava envolvido nessa situação, for julgado e condenado, cara, que ele pague realmente pelas suas ações, pelas suas atitudes. Agora, caso isso não seja verdade, tá? E aí, até que prove o contrário, o Bruno Henrique é inocente, galera, tá? O Bruno Henrique é inocente. Existe uma coisa, tá, chamada princípio, né, ali da presunção da inocência. Existe um princípio, né, o princípio da presunção da inocência. Ainda não tem o trânsito em julgado, então o Bruno Henrique não é nenhum condenado, ainda não é culpado de nada, não foi julgado pelo caso, tá? Então, por enquanto, né, até que prove o contrário, o Bruno Henrique é inocente dessa situação toda. Mas eu queria ouvir você que tá aqui. Em uma semana de final, tá, de Copa do Brasil, uma semana decisiva para o Flamengo, e aí, de repente, surge uma situação que ocorreu no ano passado, e aí justamente agora vem tudo isso à tona. O que você pensa sobre isso, cara? Coloca aqui nos comentários. Os comentários estão abertos agora, nesse momento, para você comentar, tá? Vou responder cada um de vocês. O que você pensa sobre essa situação, essa investigação, tá, de manipulação do Bruno Henrique, e por que demoraram tanto tempo, um ano, para agora, numa semana de decisão, tudo isso, né, vir à tona e causar, né, toda essa perturbação que a gente está vendo no ambiente Flamengo, né? Nós, rubro-negros, não temos paz nem um segundo sequer, tá? Mas se os atleticanos acham que isso vai atrapalhar e vai impedir do Flamengo fazer um bom jogo em Minas Gerais, tá muito enganado. Vamos para Minas Gerais para trazer esse troféu, para trazer essa taça, esse pentacampeonato da Copa do Brasil. Coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Thiago Life e também pro canal do David Jones, tá? Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo aqui. É uma pedrada atrás da outra. É um vídeo bom, melhor do que o outro. Por quê, Júnior? Porque isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!